Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcel Rassegal e estamos aqui para falar de 4 assuntos: PROC-V, número de caracteres, a função direita e a função localizar. Vamos lá para a tela? Olhando aqui na tela, gente, a primeira coisa que eu queria falar é que essa planilha está disponível para download abaixo da descrição, tá? O que vai acontecer? Imagina que a gente tem uma base, nessa base eu tenho um número de documento, esse número de documento pode ser um número de nota fiscal, um número de documento que você usa ali no sistema, um código de uma cidade, o valor total de vendas naquele número de documento pelo vendedor Marcel Hasegawa, por exemplo, e eu tenho uma base 2, onde eu tenho o mesmo número de documento e a quantidade de documentos vendidos. Primeira coisa que eu quero fazer muitas vezes, quando a gente vai trabalhar uma base de dados, olhando até aqui, a gente vai trabalhar uma base de dados, vamos supor, eu quero montar um dashboard, quero montar um painel de indicadores, é necessário que eu trabalhe essa base. Nesse caso aqui, a gente vai traduzir alguns nomes e a gente vai juntar as duas bases, a base 1 com a base 2. Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos traduzir essa cidade aqui. Para traduzir a cidade, é interessante que eu crie um depara. Então, vou vir aqui embaixo, vou adicionar uma nova guia, ó. Apareceu a nova guia, vou arrastar lá aqui para o lado, clicando e arrastando. Vou dar 2 cliques sobre o nome da guia e vou chamar ela de depara, tá? Então, depara. Tá? Então, deu o nome de depara. Então, aqui eu vou ter o código e aqui eu vou ter a cidade, que é o meu depara. Aumentando aqui só para todo mundo ver, né? Então eu tenho o código 1 e o código 2 que a gente viu lá dentro. Vou falar que o código 1 é São Paulo e o código 2 é Rio de Janeiro. Tá? Então eu acabei de criar aqui o meu depara para usar através do PROC-V. Vou voltar lá na base 1 e vou adicionar aqui então ó, o nome da cidade. Então o nome da cidade está aqui, né? Vou aplicar uma cor aqui qualquer, tá? Só para a gente saber que eu estou trazendo essas informações de uma outra tabela. Então eu vou colocar aqui igual PROC-V, bem? PROC-V do que? Eu quero traduzir a cidade, que é o código 2. Então eu clico sobre ele, ponto e vírgula. Vou lá na minha guia Depara que eu acabei de criar, né? Então repara que aqui na barra de endereços ele já falou que eu cliquei na Depara, ó, tá vendo? Ó, trouxe aqui Depara, exclamação, significa que eu estou na guia, trazendo uma informação da guia Depara. Vou selecionar as duas colunas que tem informação. Repara, o código sempre tem que estar à esquerda do valor que eu desejo trazer. Então, o código 1 aqui, o valor que eu desejo é São Paulo, vou levar para lá. Então, ponto e vírgula. A informação que eu desejo está, ó, coluna 1, coluna 2. Então, na coluna 2, tá? Ponto e vírgula. E aí eu quero a correspondência exata, que significa zero. O que quer dizer? Se ele não achar o número 1 ou o número 2 aqui, ele tem que trazer um erro lá para a tabela, tá? Vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Então a gente acabou de trazer, ó, é o código 2, é o código do Rio de Janeiro, ele veio certinho. Para ganhar produtividade, eu vou dar 2 cliques aqui embaixo e ele trouxe. Vou abrir aqui, cliquei F2, então PROC-V de C9, que é esse dado que está selecionado, na guia Depara, colunas A e B, são duas colunas, e eu desejo a informação que está na coluna 2, e a informação deve ser exata, não aproximada. Se eu não achar o número 2 lá na coluna, lá no deparo, ele tem que dar um erro. Então, fez certinho o nome da cidade, pronto. Vamos aplicar, vamos trazer agora, gente. Então a gente aplicou o PROC-V aqui. E aqui eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero pegar o valor e dividir pelo PROC-V achando a quantidade. É isso que eu quero fazer aqui. Né? Eu quero pegar o valor e dividir por PROC-V. Vou chamar essa coluna de ticket médio. Então, a coluna ticket médio está aí, vou aplicar a formatação, cliquei aqui, peguei o pincel e apliquei a formatação aqui do lado. Então, eu vou fazer exatamente o que eu falei que está lá em cima. Então, é igual, ó, clico sobre o valor, e aí eu vou trazer o ticket médio. O que é o ticket médio? Então, é dividido pelo PROC-V de quem?
Do meu número de documento, ó, o número de documento A1, cliquei sobre ele, ponto e vírgula. Aonde está minha tabela que tem um número? Está na base 2, então eu clico na base 2, ó, a base 2 já veio aqui para a base de referência, dizendo para o Excel que eu estou trabalhando com duas bases ao mesmo tempo, a base onde tem informação lá e a base 2. Seleciono as duas colunas. A informação A1 está à esquerda da quantidade, então está correto. Ponto e vírgula. Eu quero a informação que está na coluna 2. Ponto e vírgula 0. Fechei o parênteses e dei um Enter. Opa! Onde está o meu erro aqui? Proc V. Base duas vezes, ó, gente. Tá vendo aqui no texto? Então vamos corrigir aqui. Foi quando eu cliquei lá duas vezes. Então, apago essa base, ele vai dar certo. Vou refazer a fórmula. Deletei igual proc V. O valor que eu desejo, igual o valor que eu desejo dividido pelo proc V da quantidade vendida. Então eu pego lá o código do documento, que é o A1, ponto e vírgula, clico na guia base 2, seleciono coluna 1, coluna 2, desejo a informação que está na coluna 2, então ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, que é correspondência exata. Fecho parênteses, dou Enter, ele trouxe o valor. Ó. Então eu posso aplicar até lá embaixo. Repara uma coisa, se por acaso aqui a gente tem 7 itens, vamos supor que essa base ela é uma base que contempla todas as vendas dentro de um mês, tá? E essa base também são todas as vendas que contemplam no mês. Vamos supor que de repente tivesse assim. Então aqui vai dar um erro, ó. Tá vendo esse ND? Por quê? Porque ele não localizou o A7 na outra base. É um ponto de atenção para quem está analisando a base. Porque pode ser que ou essa base aqui que eu exportei, a base 1, esteja com erro, ou a base 2 esteja com erro. Né? Eu esqueci de exportar alguma coisa. Vou adicionar aqui o A7. Vou colocar a quantidade 4, só para a gente verificar aqui. Então ele completou. Então, muito legal. Agora, vamos trabalhar com algumas coisas, né? Vamos primeiro, eu quero trazer aqui o sobrenome do vendedor. Então, eu quero o sobrenome do vendedor. Por quê? Porque de repente, na minha empresa, eu faço indicadores ou painéis trabalhando com o sobrenome do cara, tá? Então, apliquei a formatação, vou centralizar esse texto aqui e esse daqui. Selecionei as duas colunas, centralizei. Vou vir aqui no nome. Então eu quero achar o sobrenome. Como que eu faço para achar o sobrenome? Para fazer isso, eu vou primeiro precisar da função número de caracteres. Então eu vou colocar lá aqui, ó, o num.caractere, que é o que eu preciso. O que essa função ela faz, gente? Essa função ela conta o número de caracteres que existe dentro de uma célula digitada. Então, ó, igual num.caractere, abro parênteses, seleciono a célula e fecho parênteses, dou um Enter. Então o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando que Marcel Hasegawa, e tem um espaço aqui, junto com o espaço dá 15 caracteres. Vou dar 2 cliques aqui. Ó. Que Gleice Zuliani, com espaço aqui no meio, tem 14. E que Maia Sayuri, com espaço aqui no meio, tem 11 caracteres. É isso que ele está falando. Tá? Próxima função que eu vou usar vai ser a função localizar. E o que eu vou querer localizar? Eu vou querer localizar esse espaço que aqui está. Então, ó, igual localizar, abro parênteses, abro aspas. O que eu quero localizar é um espaço. Então, ó, eu vou digitar espaço. Digitei um espaço lá, fechei aspas. Então, ó, aspas, espaço, fecha aspas. Ponto e vírgula, a célula que eu desejo trazer. Ó. A célula que eu quero aqui é a célula Marcel Hasegawa. Então, vou dar um Enter. Ele está trazendo 7. Vamos contar aqui. Ó. Então, vou dar 2 cliques. Então, primeira letra 1, segunda letra 2, terceira letra 3, quarta letra 4, 5, 6, 7 caracteres com espaço. Ó. Bateu certinho. Então, vou vir aqui ó, e vou dar 2 Enters. Então, se eu fizer aqui, ó, o direita do que, ó? Repara, se eu chegar aqui e falar que eu quero igual o que? Eu quero o direita. Direita de quem? Direita daqui. E digitar que eu quero direita. Por exemplo, vou jogar um número qualquer aqui, 8, né? Ele vai contar 8 caracteres a partir da direita.
Então, ó, vamos olhar lá? 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Deu o Hasegawa, né? Então, direita 8 deu o Hasegawa. Isso é a mesma coisa, gente, que eu chegar aqui e fizer o seguinte, ó. Vou apagar a fórmula agora. Opa, abriu o negócio que eu precisava. Vou apagar a fórmula. Vou fazer, ó. Então, se eu falar que eu quero direita dessa célula aqui, ponto e vírgula, localizar menos, aliás, o número de caractere menos o valor que deu no localizar e fechar o parênteses, ele vai trazer o Hasegawa, né? Então, abrindo aqui a fórmula para entender. O que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, que eu quero direita de quem? Direita dessa célula. E aí eu estou falando o seguinte, eu quero o valor que está no I9. O que é I9? I9 é o número de caracteres, ele contou tem 15 caracteres. Até o espaço, então até o espaço ele sempre conta da esquerda para lá. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o espaço, eu vou achar o sobrenome. Vou fazer essa fórmula direto. Aqui eu fiz quebrado para vocês entenderem. Então a gente vai fazer igual, eu quero direita do que? Direita dessa célula, ponto e vírgula, trazendo o número de caracteres dessa célula, né? Vou fechar a fórmula assim, vou dar um Enter. Ele vai trazer Marcel Hasegawa todo, ó. Né? Por quê? Porque eu não tirei nada, ó. Né? Eu usei todos os números de caracteres que existiam aqui. Vou dar um F2. Então, para descontar, para eu conseguir pegar só o sobrenome, eu tenho que descontar até o espaço. Então, eu faço igual, localizar, aliás, igual não, menos, localizar, abro parênteses. O que eu quero localizar? O espaço, então abro aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula e clico na célula novamente. Fecho esse parênteses, então ó, um parênteses vermelho fechado, fecho o segundo parênteses, dou um Enter. Então ele trouxe o Hasegawa. Então aqui eu usei 3 fórmulas para chegar no Hasegawa, aqui com uma fórmula só, usando funções variadas lá dentro, eu cheguei no mesmo resultado. Gente, espero que vocês tenham gostado aí, curtam, se inscrevam no canal, é legal aprender o Excel de forma contextualizada e obrigado por vocês estarem aí, gente. Até a próxima!